Eu sou Gilberto Volpi, sou formado em Engenharia de Computação na USP, no campus de São Carlos. Fiz gestão empresarial, um MBA em gestão empresarial, e hoje estou cursando um mestrado em ciência de dados no próprio CMC. Minha carreira foi como implantação de RPs, isso era em Belém do Pará, numa rede de varejo farmacêutico, e que tinha sido acabado de comprar por um grande grupo em São Paulo. Minha gerente em São Paulo viu que eu estava demonstrando isso, achou interessante, e ela me deu a oportunidade de vir para uma área recém-criada em São Paulo, que era inteligência digital, em qual a gente era responsável por tentar aplicar a ciência de dados nos projetos da companhia. Depois disso, eu senti que trabalhar numa grande corporação, numa empresa, tem seus prós e tem seus contras. Um ponto muito positivo é meio que rotina. Se você gosta muito de rotina, recomendo. Porém, eu queria vivenciar mais modelagem, vivenciar problemas mais diversos ao mesmo tempo. Eu resolvi ir para uma consultoria, onde eu estou até hoje. Você indica a utilização de software livre no mercado de trabalho e por quê? Eu super recomendo. Eu acho que tem que pensar em dois cenários, né? O software livre, ele é muito bom quando a gente quer testar as coisas, ver se tem valor, se não tem, vale a pena. E ainda mais nesse cenário de digital transformation que a gente está vivendo, onde as empresas são muito rápidas, tem que se adaptar, implementar alguma coisa, fazer funcionar, não sei o que, ver se tem valor, não sei o que. Mas esse é o fôlego que hoje que se vê, vou falar em TI, mas na área de computação de uma empresa, tá bom? Tanto faz se é TI tradicional, se é ciência de dados, analytics, ou se é alguma outra coisa diferente. É tudo muito rápido. É numa velocidade absurda. E às vezes achar um vendor pode ser um projeto à parte, mas porém testar uma solução open source pode ser o melhor caminho naquele momento. Por exemplo, você nunca teve um scheduler de ETL, para aqueles que estão fazendo estatística ou ciência de computação, que estejam interessados nesses dados, isso é um grande bloco dentro. Que é extrair base de dados, transformar e carregar no outro banco. Imagina que a empresa não tem nada. Aí você vai falar, putz, vamos testar o Airflow, ver se tem valor. Aí você testa, putz, tem valor, agrega. Putz, precisamos de um negócio assim. E olha e testa, fala, putz, vai ter que ficar programando em Python toda hora. Putz, não é legal. O tempo para um cara aprender novo, entrar e dar manutenção é grande. Então, beleza. Testamos a ferramenta, que é uma ferramenta open source, brincamos, atende nossa necessidade. Acho que agora é a etapa, vamos subir o nível. Aí na hora que vai subir o nível, aí começa a procurar um vendor. Então, por isso que eu separaria. Para mim, o open source tem um espaço muito grande nesse cenário dinâmico, onde você precisa testar. Antes de qualquer coisa, de sair, investir milhões de reais na implantação de um software, e quando a gente fala em implantação de software, é na casa dos milhões. Deixa bem claro que é milhões mesmo. Você precisa testar aquilo, saber se aquilo é verdadeiro, se vai funcionar, se faz sentido, se é aquilo realmente que você precisa. E o software livre traz essa segurança. Aí você explora, vê. Em alguns casos, alguns software livres, por exemplo, a gente fala muito de Hadoop para Big Data. Hadoop tem a versão free lá que você instala, brinca ali e tudo mais. Tem um puta de um trabalho para configurar, se precisar de vários novos servidores. Porém, tem empresas como Cloudera, Hortonworks, se não me engano, as até se fundiram, que vendem essa solução para nível industrial, mas a nível empresa. Então, aí você contrata eles e faz eles colocar uma versão que a gente chama de um produto de produção e rodar. Mas antes disso, você pode testar, aplicar e o software livre ajuda nisso. E assim, você é formado em engenharia de computação, né? E como que foi o seu primeiro contato com a área de ciência de dados? Cara, como eu falei, meu primeiro contato com esses dados foi num projeto de previsão de demanda. Mas, assim, pensa no Capial Júnior, pensa no bichão Júnior lá, não sabia nada. E qual que é o papel da implantação do ERP? É a especificação do sistema, saber o que está acontecendo do lado de cá, o que o usuário precisa e tudo mais. Porém, o Capial aqui, ele gostava muito de matemática, ainda gosta, né? Tem um carinho muito grande, matemática, computação, estatística. Olhou para o módulo e meio que, o usuário ali nem sabe o que ele quer, vai pedir qualquer coisa ou ajusta ali no final. E fiquei interessado no módulo. Então, comecei a estudar os métodos de séries temporais, os métodos de previsão, o que acontecia, o que impactava, o que significava aquilo numa visão de negócio. E foi quando eu falei, putz, isso é legal. Isso é um negócio sensacional. Assim. Falei, putz, acho que eu gosto. Como que eu posso aplicar mais isso?
Aí eu olhei e falei, olhei, como que eu posso fazer? E aí o universo conspira, parece que não, mas as coisas meio que acontecem, assim, não coisa de autoajuda, né? Pensa positivo que isso não vai acontecer, não necessariamente. Mas dados os fatores que aconteceu, o projeto meio que parou, eu estava com o gerente de loja do meu lado, falando que tinha 50 mil problemas na loja. Ah, ninguém olha a loja. Sabe que a pessoa reclama? Ah, ninguém olha fundo fixo de loja. Ah, ninguém não sei o que na loja. Ah, ninguém... Sabe, reclamando todo dia. Eu falei, caramba, esses problemas. E eu comecei a conectar. Falei, puta, mas esse problema aqui de troco, nossa, lembra muito os problemas que eu vi na faculdade de moeda, de calcular o melhor troco da moeda. Ah, putz, o cliente não apareceu. Cara, acho que eu já vi alguma coisa disso em algum lugar. Aí você começa, sabe, não era estruturado, era um negócio, puta, tem um problema aqui, deixa eu ver como resolve. Como resolve. E desse jeito mesmo, foi desde problema de um troco de moeda, sabia que cliente que não ia aparecer na loja, até, tipo assim, tentando salvar a loja, tipo, tentando mostrar que a compra errada acarretava numa perda na loja, tipo, manipulando a base, calculando, fazendo 1 milhão de contas, ia chegar no 5% dos vencidos na farmácia é culpa de compra que foi errada. Então esse foi meu começo nesse exato. Não foi um negócio programado. Que, por incrível que pareça, 2014 tá perto, mas tá longe nesse mundo de ciência de dados. Não, por incrível que pareça, não se falava. Era muito pouco. O Kaggle já tinha um pouco de história, mas era minúsculo, assim. Não era um negócio que todo mundo vivia, não era um negócio que você abriu o LinkedIn, olha, ciência de dados, olha o que eu fiz aqui do Covid, olha que eu liguei do Dark. Não se tinha, por incrível que pareça. Então, aí, quem estava nesse período, 2014, talvez já tenha pegado até o meio do caminho, mas quem pegou um pouquinho antes foi o universo de exploração. Então, assim, estamos navegando, está acontecendo, e foi pessoas que foram testando, vendo o que podia fazer e o que não podia fazer. Foi nessa linha. O meu início foi esse. Não foi planejado. Eu brinco que eu não fui atrás, o negócio que veio atrás de mim, assim, por encaixes. E era uma coisa que eu sempre gostei. Desde a época da faculdade, até um pouco antes. Eu ficava encantado com computação, né? Eu ficava encantado como que computação é um negócio que não é por si só. E mesmo modo que estatística não é um fim em si mesmo. Não está ali para eu ficar calculando a média da média para achar qual que é. Não, é para eu resolver um problema. Por exemplo, eu quero usar estatística para determinar qual remédio é mais eficaz contra essa Covid. Em computação, eu quero, deixa eu ajudar o cara de estatística a consolidar a base de 50 fontes diferentes e ajudá-lo a implementar um modelo que possa rodar em produção, rodar online e tudo mais. Essas coisas que me encantam e me fazem ficar bem animado assim, com ciência de dados. Né? E essa característica de não ser um fim em si mesmo. Você tem pesquisas de alto ML e tudo mais que foca nele por ele si mesmo, mas o grande chance, o negócio que fala, nossa, vamos lá, é resolver um problema real, com pessoas reais, discutindo com pessoas. É isso que encanta e me fascina assim, no dia a dia. Quais são, na sua opinião, os softwares livres e as linguagens de programação mais utilizadas no mercado quando a gente está falando de ciência de dados? Cara, quando a gente fala esses dados, ferramentas open source, o Python tem uma força muito grande, mas é por causa do efeito de levar para a produção. Quando eu falo levar para a produção, é colocar um modelo em prática rodando para o Gilberto abrir o celular dele e pegar o score dele do Serasa Experience, por exemplo. Essa é a vantagem do Python, tá bom? Claramente, por exemplo, que eu falei, o Airflow, que é um cara de ETL, está feito em Python. Tem o sklearn, tem o PySpark, para você não ter que aprender uma nova linguagem para desenvolver dentro do Spark, para você precisar de massivo. E depois para VMware, no mundo de ciências de dados, porque ele facilita muito as análises. Eu gosto de separar duas coisas. Existe modelagem que a gente faz para acertar. Estou preocupado com o score das coisas. E aí eu quase que meio que não me preocupo muito com alguns fundamentos. Você começa a dar uma aliviada. Mas quando eu preciso fazer uma análise mais robusta em estatística, fazer tese de hipótese, olhar o que está acontecendo, correlações e tudo mais, eu prefiro o R. Quando eu preciso colocar um modelo em produção, Python para mim é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas se eu preciso fazer modelos, eu preciso entender ali, ver o que está acontecendo, mais eu prefiro o R. Mas preferência para séries temporais, eu prefiro trabalhar com R, eu prefiro trabalhar com Python. Essa é a linha.
Aí, pensando em grandes linguagens, tá bom? Tem Python, R, e se acaso você tiver a oportunidade de trabalhar com Big Data no nível assim, preciso trabalhar com Spark, Databricks, coisas nesse sentido, eu esqueci o nome da linguagem, mas é uma linguagem funcional que é bem interessante. Que ela é escrita em cima do Java, então você não precisa saber Java, ela é escrita em cima do Java, e facilita muito esse desenvolvimento de software e programação. Então, ficaria com essas 3 grandes linguagens. Quando eu lembrar, depois eu mando para vocês, mas eu não lembro agora o nome da linguagem. São essas 3 principais que eu vejo. E o que tem por trás dessas 3, que eu acho que é mais importante do que a linguagem em si, do que saber escrever. Porque, como vocês conhecem, qualquer dúvida vai ter o Data Science Stack Flow, Stack Overflow, vai ter um monte de gente que tem dúvida para traduzir a sintaxe. Eu acho que é mais importante os conceitos. Tipo, saber o que é uma orientação a objetos, saber o que é uma linguagem funcional, mas precisa ser o programador full, saber esses conceitos para você ser capaz de intercambiar no ambiente que você tem. Vai ser um projeto, um spotzinho, pequeno, cabe na minha máquina, cabe na máquina local do cientista de dados. Pode ser um Python, pode ser um R, aí vai depender do gosto. Preciso me preocupar em produção? Pode ser Python. Quero fazer uma análise estatística mais robusta, olhar mais testes, fazer mais validações? Roda em R. Não, vou usar na nuvem, num grande servidor Hadoop da Databricks. Talvez seja interessante usar o Scala, que é uma linguagem funcional. Eu acho que é mais saber o momento certo do que vai ser usado. Feito isso, aí tem muita ferramenta open source ou de baixo custo que são drag and drops. Você tem, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, que é o Nine. O RapidMiner também tem versões free, onde você, para fazer o data prep, que é uma coisa que consome muito tempo e às vezes manipular no código pode ser cansativo, você tem soluções drag and drop. Arrasta, bloquinho, lê um Excel. Agora faz a coluna virar linha, depois sumariza. Essas coisas ficam mais fáceis para fazer dentro de algumas ferramentas drag and drop. Que seria mais ou menos o point and click nos softwares estatísticos, que tem alguns que são point and click. Tem a caixinha, você clica, ele faz a análise. Sim, mas acredito que seja a mesma coisa. Só que imagina que você tem uma caixinha de ferramentas e você clica e joga na tela. Clica e joga na tela e vai conectando. Vai lá, aqui eu vou fazer isso. Então, isso garante, primeiro, é fácil de aprender. Para quem tem um pouco de lógica de programação, acaba sendo uma curva muito rápida. E depois fica muito fácil para quem está chegando a ler aquilo e entender. São esses 2 aspectos. Qual é o software ou a linguagem de programação que você mais utiliza hoje em dia? No seu dia a dia de trabalho? Eu uso bastante Python. Mas aí é uma característica do cientista de dados, que você vai pegar bem... Quem vem de uma área de computação tende a usar mais Python, quem vem de uma área de estatística acaba usando R. Mas eu uso mais o Python por flexibilidade de linguagem, né? Até um ponto importante é lembrar que o Python é uma linguagem de propósito geral, enquanto o R ele tem uma função para ser de análise, né? Ele tem um foco estatística, fazer mais estatísticas do que o Python. O Python já é um propósito geral. E como eu uso muito para muitas coisas, eu prefiro o Python, tem mais flexibilidade nele. Ultimamente, a gente tem escutado muito se falar do SQL para a parte de desenvolvimento e manipulação de base de dados, né? E você acha que é uma linguagem que é interessante a pessoa que quer seguir a carreira de ciência de dados saber? Ou você acha que dentro de um Python ou de um R a gente consegue fazer as mesmas coisas que a linguagem do SQL faz, né? Sim, você consegue fazer dentro do Python, dentro do R. Só que o que acontece quando você faz isso dentro do Python ou do R? Lembra que o banco de dados é um servidor externo, está em algum lugar lá dentro da empresa. Se você tenta fazer isso dentro do Python, o que ele vai fazer? Ele vai conectar lá, vai trazer a tabela para você com todos os resultados. Então isso pode carregar, fazer um overload da rede e derrubar no meio do caminho se você não conseguir a base de dados, a informação que você precisa. Então, o que acontece? Saber SQL permite que você consiga fazer transformações direto naquela base, sem precisar extrair primeiro para manipular. Então você já consegue trabalhar localmente. Te dá uma vantagem nesse trabalho quando o volume de dados é muito grande. Não cabe na sua memória, é melhor você fazer no SQL. Inclusive, vou trazer para o Python, eu imagino que o Python é a mesma coisa, por exemplo,
volume de dados você consegue trazer mais fácil, colocar no arquivo TXT e depois processar. Você pode usar, por exemplo, um Dask que permite processamento paralelo da mesma máquina usando leitura de arquivos em Python. Mas a ideia é justamente evitar esse overload de carregar tudo na memória numa única pancada. Então, é vantajoso saber SQL e não é complexo. Não sei se tem algum mito, alguma coisa, mas não é uma linguagem complexa. Só tive curiosidade, quando eu comecei minha carreira, não conhecia SQL. Eu fui conhecer no primeiro trabalho com a implantação da ERP. Eu não conhecia. Eu fui na faculdade, eu fui com um bloqueio na disciplina de banco de dados, eu quase bombei aquela disciplina, não me agradou na época. E quando cheguei no mercado de trabalho, comecei a trabalhar, comecei a conviver com o pessoal me começou a mostrar, falei, nossa, é tão simples quanto. Eu falei, não, beleza. Aí foi, deslanchei. Acho que é uma habilidade que vale a pena ter, mas não vale a pena assim, você gastar um esforço, sabe, 700 horas de curso. Não, é um curso de 4, 6 horas, saber fazer o select básico, entender como funciona o join, já resolve. Por que eu digo isso? Lembra que ciência de dados são equipes multidisciplinares. É sempre bom ter isso na cabeça, são equipes multidisciplinares. Eu nunca vou ser o as do SQL, mas eu conheço pessoas que são. Então, quando eu tiver uma query muito complexa, eu não estou conseguindo pensar, é melhor eu conversar com quem sabe. Eu converso com a pessoa e a pessoa me ajuda. É basicamente isso. Isso é importante ter na cabeça sem dados. Não tentar ser eu ia falar igual o Samuel Jackson, o motherfucker de tudo. Entende onde você é bom e aonde você vai ajudar os outros. E onde você for fraco, peça ajuda, que vão ter pessoas melhores. E vai construindo esse relacionamento durante o dia a dia. Quais são os benefícios que você vê na utilização da inteligência artificial open source na ciência de dados? Vamos responder essa pergunta. O Random Forest foi implementado aonde primeiro? Foi implementado primeiro no R, livre. Então, em tese, em muitos casos, a ponta do desenvolvimento em inteligência artificial, machine learning, blá blá blá, deep learning, não sei o que, learning, está no open source, porque são feitos por pesquisadores, são feitos pela comunidade científica em muitos casos. Não são pessoas preocupadas em comprar um software, porque estão descobrindo justamente como melhorar um determinado aspecto daquela ciência. Então, geralmente, eles vão desenvolver aquilo na mão. Então, tem muita coisa open source que é fantástico e está disponibilizado. Assim. Acho que é o teste que tem que ser feito. Lembrando, é o momento assim, precisa testar alguma coisa? Vamos testar no open source. Se precisar, vamos colocar um vendor aqui, colocar uma marca. Aí a gente conversa com Google, Amazon, Microsoft, para ver se tem alguma solução que eu possa usar deles de forma comprada, né? Esse é o aspecto. Tem uma frase assim, não é uma frase, mas um conceito muito forte em Analytics. Toda vez que eu falo de Analytics é ciência de dados, que é a questão do tailor-made. Parece que, sabe, é feito sobre medida para aquele problema. Porque eu falo que os dados, eles têm um comportamento muito específico daquela empresa. Tem um jeito que aquele dado se comporta, um jeito que um cliente, que uma pessoa se relaciona com uma marca, com alguma coisa. E isso interfere no modelo. Achar que vai ter um software que se aplica inteligência artificial e já sai a resposta daquilo, de diferentes fontes de dados, eu imagino que no curto prazo, porque são 5, 6 anos, não teremos, talvez com 15, 20 anos. Porque é muito heterogêneo, é muito complexo, cada coisa tem sua particularidade. O que funciona para A não necessariamente vai funcionar para B. Vamos só pensar um caso. Imagina que eu tenho um algoritmo do score de avaliação do Itaú. O consumidor do Itaú funciona de um jeito, o cliente do Itaú. Se eu tirar esse modelo e colocar no Bradesco, vai funcionar? Provavelmente Eu não. sinto que não vai funcionar, porque o comportamento do cara do Bradesco pode ser totalmente diferente. E estou falando banco, o jeito de se comportar, o jeito de se relacionar com o banco, pode ser totalmente diferente. Pode ser que não dê a mesma liga. Eu não sinto que é tão rápido assim. Então, vamos colocar um negócio pago que já resolveu os problemas. E aí vem outro problema. Lembra que eu falei que os projetos são de milhões de reais. E são longos. Não é que eu vou gastar R$1 milhão hoje e amanhã o software está implementado e funcionando.
Eu vou gastar 1 milhão hoje, daqui 2 anos, depois de um monte de coisa sendo implantada, um monte de coisa sendo testada, eu vou ter um resultado. E pode ser que a hora que eu olhe esse resultado e faça, meu Deus, eu gastei dinheiro com isso. Sabe quando você compra aquela roupa que você fala, meu Deus, eu devia estar com a cachaça na cabeça e não era isso que eu queria. Às vezes pode ser isso que a empresa acontece. Então, esse tailor-made, esse analytics, esse open source traz força nisso. Vamos testar? Tem aqui modelo, vamos ver, depois descobre como coloca em produção, coloca esse negócio para rodar, mas vamos testar, funcionou, putz, legal, agora vamos se virar aqui para colocar isso em pé. Essa é a visão que eu tenho. Quando você começou a trabalhar com estatística, qual foi a maior dificuldade que você teve em utilizar o conceito estatístico dentro do software, aplicando ao problema do dia a dia? Eu acho que essa é a parte mais fácil. Essa é a parte mais tranquila. Você quer ver onde você vai ter problema? Explica para sua mãe ter essa hipótese, ou para sua avó. O problema não está em usar o software, usar o conceito. Porque ali você está ganhando resguardo, você está ganhando confiança, olhando para aquilo. O teste de hipótese, análise amostral, o tamanho da população está ok. Você está de boa. Olha ali, faz a conta, usa o software, beleza. Um pouquinho de dificuldade para ler os parâmetros, ver como cada parâmetro funciona. Feito isso, lembre-se que você não está sozinho no universo. Vai ter um gerente, vai ter um analista de negócio, vai ter uma equipe que está ali esperando para saber. Então, a população que eu uso é 1.000 ou 150? Aí você vai lá, todo tempo, não, pode usar 150. Por quê? Não, porque o teste de hipótese falou que eu posso usar 150. Não, mas o que teste de hipótese é esse? Aí começa a puxar. Aí você fala, não, a dificuldade não está em usar o técnico, está em me comunicar com o outro. Lembrando sempre que o outro não conhece nada. Dificilmente você vai estar numa empresa que do outro lado o cara conhece muito, já sabe. Salvo exceções são os bancos. Com interações que eu já tive com bancos e com caras que vieram do bancos em alguns projetos, ele, K-Means, beleza, conheço. Tese, beleza, pode passar. F1 score, calculou que deu quanto? Não, beleza. O cara já meio que vai no se você chega numa pessoa, imagina um gerente de CD, lá que só cuida entrou pedido do caminhão, manda o caminhão embora. Entra o caminhão, manda embora. Fala, aí teste de hipótese deu tanto e você deveria só validar só 30 caixas aqui. O cara pensa, você tá louco. Não faz sentido. Começa a ter uma briga. Ele fala, não, por que isso? Você entendeu que o problema não tá no técnico, tá na conversar com o Joãozinho? Então, vou tentar fazer uma analogia que eu estou explorando ela. Ciência de dados é tipo mecânica quântica da análise de dados. A análise de dados sempre existiu. Em 1910 os caras faziam na mão, lá, em alguma tábua de calcular. Na década de 80 começaram a surgir os Excel modernos, depois virou um Excel. E agora a gente tem computadores mais parrudos, softwares como o R, Python, que permitem fazer análise. Porém, os resultados é uma mecânica quântica que o cara olha para você e fala, me dá a TV com plasma. Só isso que eu quero. E você precisa garantir que ele entenda que a TV de plasma funciona. Então, a grande dificuldade não está no software, está de traduzir o statistics para o português. Tá em traduzir, são 2 traduções. Primeiro é traduzir. Eu vou chamar de tecnês, né? Porque seria o staticase, o computunês, staticase, para o usuário, num sentido que ele entenda aquilo em como ações de negócio. Porque no final é isso, tá bom? No final é assim, eu devo vender A ou devo vender B? Aí você vai ter que responder, vende A. Por quê? Por causa disso. Aí, o final é isso. Esses dados, tipo, você pode ter modelos maravilhosos, uma tecnologia fantástica, não sei o quê. O cara do outro lado, ele olha para quem e fala assim, não é o que eu quero. Me fala o que eu tenho que fazer. Vende A e a venda aumenta? Nossa, legal, putz, é isso mesmo. Se a venda cair, ele volta em cima de você te crucificando. Então, a ideia desses dados não está no técnico, tá bom? O técnico tem bastante ferramenta, as pessoas conhecem, sabem dialogar naquilo ali. O problema está quando tem que conversar com o externo, a pessoa que não vivencia aquilo. Esse é o grande desafio. Você acredita que os governos atuais e a sociedade, no geral, eles estão preparados para as mudanças que o Big Data e a ciência de dados vão trazer para a gente? Sinceramente, não. Nem países muito desenvolvidos. Eu sinto que talvez Finlândia, a Islândia estejam um pouco mais, mas sinto que não estão preparados.
Imagina um mundo que toda a tomada de decisão seja feita por computadores, com inteligências artificiais, com modelos extremamente precisos e livre de viés. Por exemplo, para não acontecer o que acontece, por exemplo, na justiça americana, que dado a cor da pele da pessoa, acaba dando uma pena maior, dito assim, porque a base está extremamente enviesada. Imagina esse cenário, a relação do homem com H como humanidade, tá bom? Para não ser, ser essa coisa. Da humanidade com o trabalho, muda. Tipo, Gilberto, você vai acordar para ajudar a prever vendas. Não, para quê? A máquina já está fazendo. Tipo, você entendeu que esse conceito que a gente desenvolveu desde a Revolução Industrial, do trabalhar como um sentido de vida, ele começa a ser desmoronado, tipo, começa a perder todo o valor semântico que ele tem. E a gente fala aqui, no que eu vou me dedicar? O que eu tenho que fazer da vida? O que é essa... O que eu tenho que fazer? E esse é um aspecto que eu vejo, né, na sociedade brasileira, a gente não discutindo. Conversei com o CEO de uma empresa chamada Kunumi, e foi ele que me alertou sobre esse ponto. Então, e quando ele me falou, eu falei, nossa, preciso investigar isso. E a gente não está preparado, porque esse valor do trabalho ele evapora, ele some. O sentido de vida desaparece. E eu não vejo, a gente não vê o governo, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, olhando para isso. Ele olhou para uma coisa muito séria, que era a questão da agricultura, só para trazer, que pode ser aqueles bifes modificados geneticamente, né, feito com célula-tronco, mas essa questão de uma inteligência artificial tão avançada que eu não preciso de pessoas trabalhando, não está sendo discutido. E é um aspecto, assim, dá medo. Dá medo num ponto, se você tem a mentalidade de que eu preciso trabalhar para ser alguém na vida, esse conceito, te assusta. Você fala, meu, não vai ter trabalho para mim, mas não é porque eu não sou capacitado. Pode ter sido formado por Harvard, ter PhD no MIT, ter ganhado 5 Nobéis ali em física, química, literatura, medicina e paz, por exemplo. Só que não vai ter espaço para o Gilberto trabalhar, não é por causa que ele não é competente, porque não tem trabalho mesmo, tipo, é zerado. Então, tem-se pouco discutido sobre esse tema. E há um impacto violentíssimo na sociedade, como a gente vê. E aí, eu até, outro dia, estava conversando com alguns amigos, o que eu trago assim, quando a gente olha aquela história da cigarra e da formiga, com esse olhar, a gente olha para a cigarra e fala, porra, vamos ser todos cigarros, porque faz mais sentido cuidar de uma coisa que é naturalmente humana. Espero que a máquina não roube. Eu já vi algumas máquinas fazendo voos, desenhando quadro, até sonhando, mas a arte, assim, por exemplo, é um negócio muito humano. Então, deixa a arte, deixa eu tocar meu violãozinho em paz aqui, deixa eu ir em paz, porque é uma coisa humana. Talvez seja isso. Até a questão da renda básica universal, ela extrapola, porque vou ter pessoas com PhD, que seria tipo, o mais alto nível de especificidade técnica, que não vai ter mercado de trabalho, não é porque não é competente, é porque não tem. E eu vou falar que esse cara, você é vagabundo, não trabalha, não quer... Ó, o Joãozinho lá, sem perna, andou 50 quilômetros e vendeu bala de semáforo, hoje é milionário. Não vai existir isso, não faz sentido isso. Então, esse é um ponto que me assusta e a gente não está debatendo da forma adequada. Sim, assim, geralmente nas faculdades a gente aprende muito mais o R em estatística do que um Python, por exemplo. Tem muitas universidades ainda que não têm o Python como uma cadeira da graduação. Se eu chego na empresa, eu digo que eu sei muito bem o R, mas eles não trabalham com R. Como que a empresa vai reagir se eu falar assim, olha, eu não sei isso, eu posso aprender, mas eu não aprendo com tanta rapidez, com tanta facilidade. Essa última afirmação sua para mim, é o que mais importa no mercado de trabalho. Linguagens e programações vêm e vão. Conceitos vêm e vão. Computação é um negócio muito cíclico. Surge um conceito, funciona, vai embora. Mas essa capacidade de se posicionar, falar, ó, eu sei R, domino R, mas vocês trabalham, pode ser que trabalhem com Go, tipo, linguagem específica do Go, você trabalha com Go. Pode ir com um extremo mais, ó, não sei, eu preciso aprender. Mas eu tenho um conhecimento que se chama lógica de programação.
Eu sei o que é uma estrutura de repetição, eu sei o que é um if-else, eu sei o que é chamar uma biblioteca, eu sei o que é ler parâmetros de uma função, eu sei o conceito, por exemplo, de orientação a objetos, se precisar ali discutir alguma coisa, para entender como faz para implementar. Eu sei os conceitos teóricos que estão por trás. Então, se eu tiver que aprender Go, me dá pelo menos uma semana para eu entender o mínimo ali, se posicionando, eu falo, eu preciso aprender, não sei, não conheço. Para aprender, aí eu começo a fazer a tradução do que eu sei fazer em R para o que eu sei fazer em Python. Bom, eu falei em Python, mas é Go. Mas é essa a questão, é se posicionar. Que hoje a Python amanhã pode ser outra linguagem, daqui 5 anos pode ser outra, daqui 10 anos pode ser outra, pode ser que surjam outras coisas. Eu acho que ficar preso na linguagem tipo, é morrer afogado, sabe? Você tá vendo, você pode segurar uma pranchinha e ficar afogado, mas está querendo segurar um baú de ouro, assim. Não se apegue a essas coisas. Tenta... Uma coisa que a gente gosta bastante da Integration é assim, não olhar a tecnologia pela tecnologia. Eu estou preso no R por causa do R ou porque o que ele me facilita de trabalho? São coisas que tem que ser separadas aqui no momento. Porque se precisar mudar, eu mudo. A empresa usa Python, vamos usar Python, vamos aprender. Só que aí você também vai se posicionar, falar, ó, meu conhecimento em Python é mais limitado, vou aprender. Prova de ser que em alguns momentos meu código não seja mais otimizado, então eu preciso de ajuda. Essa transparência é importante. Ainda mais no cenário que conectado, tudo, todo tempo, muita coisa mudando rápido, ter essa transparência e clareza para mim é fundamental. Assim. Para você indicar livros, filmes não, né? Livros, sites, algum material que você acha que seja mais didático do que a universidade para se aprender um pouquinho mais sobre ciência de dados? Eu gosto de separar em coisas assim. Primeiro é se manter atualizado. Acho que é uma coisa bem complexa hoje no ciência de dados. Então, é bom acompanhar pessoas que estão, sabe, eles só cuidam disso. Então, aí eu gosto bastante de um cara chamado Sebastian Haskell. Eu não sei pronunciar Adrian Burkov, que é um cara do Gartner. E eu gosto do Jeremy Howard, que tem até um curso no YouTube de Deep Learning, que para mim é bem legal, porque ele sai do conceito, ele vai no conceito top-down. Quando eu falo top-down, ele sai assim, aplica essa porcaria de Deep Learning primeiro, depois a gente vai abrindo e mostrando como funciona cada componente. Porque se eu vou de baixo para cima, parece, nossa, que negócio parece um monstro, sabe? Quando eu falar de PCA, as pessoas, nossa, deve ser um puta de uma máquina, você vai ver uma multiplicação de matrizes, no fundo é multiplicação de matrizes. Você fala, tá, é só isso. Então ele faz essa desconstrução do Deep Learning e é bem legal, assim, ainda mais quem é estatístico, né? Talvez não goste muito da parte de programação muito pesada, ele faz essa abordagem e fica bem palatável. Aí tem uma cientista do Google, né, que é a Cassie Corsi, que é difícil pronunciar, que eu também gosto bastante, e ela traz justamente, ela faz esses questionamentos, né, tipo, onde o teste de hipótese é válido, onde usar isso é válido, o que significa fazer essa modelagem, e traz esses insights para não ficar preso nessa parte teórica ali da aplicação, ficar preocupado em modelagem. E aí depois, qualquer coisa dentro do Medium, aí é diverso, assim. Tem hora que eu acho um cara que eu acho sensacional, começo a ler, depois o cara cansa de publicar, e você acha outro. Então eu recomendo o Medium, que tem bastante coisa. Mas eu gosto de acompanhar o site de engenharia do Uber. Eu acho que ele tem muita coisa legal, assim, do que está acontecendo, desde ciência de dados para engenharia de dados, até ciência de dados para entregar produtos para o cliente, assim, para a gente estar consumindo. Essas são as coisas que eu acompanho bastante. São basicamente essas coisas que eu acompanho e gosto bastante, assim, para explorar. Você pode, só adicionar assim, tem alguns vídeos no YouTube que eu gosto bastante. Tem um que é do Rodrigo Mello, que é professor de ciência da computação da São Carlos, que chama ML4U no YouTube. Tem um que é do Francisco Rodrigues, que é professor de estatística, que ele vai explicando os conceitos, vai mostrando bastante coisa. E um livro que eu gosto bastante, assim, vamos falar que fica na minha cabeceira, porque estaria mentindo. Mas é um livro que, quando eu posso assim, dar uma folhadinha para ler, é o Introduction to Statistical Learning, ou Elements of Statistical Learning, depende do nível hardcore de estatística que você gosta.
São esses dois. E tem um que eu encontrei recentemente, que chama All of Statistics. Acho bem legal, e ele dá esse foco assim, de estatística prática, uma visão. Ele dá uma visão de ciência de computação, mas é meio que dá a entender que dá uma mistura ali e vai caminhar bem para essas dados. É tipo uma revisão, assim. Eu gosto deles, gosto bastante. Não sei se esses livros assim. E leem livros diversos, tá bom, gente? Lê livro de música, lê livro de outras coisas, que ajudam. Porque ajuda. Porque lembra-se que a etapa inicial desses dados é empatia, né? Precisa conectar com o de outros lados. Se a gente ficar bitolado no técnico, a gente pode perder essa capacidade. E perde, isso é uma capacidade que a gente vai treinando, né? Tipo, você achar que todo mundo... Tem pessoas que são naturalmente assim... Sai conectando com todo mundo numa sala, super de boa. Tem pessoas que são mais... Conversa com uma, dá um passinho pro lado, conversa com outra e vai se conectando. É bom entender que isso é importante para esse mundo de ciência de dados. Certo. Obrigada por ter participado. E se alguém tiver mais alguma dúvida, que quiser mandar diretamente para você, por onde que a pessoa pode mandar? Eu posso compartilhar meu e-mail pessoal, é gilberto.volpe@gmail.com, só que o Volpe é com 2 L's. Pode mandar e-mail, quiser conectar no LinkedIn, mandar mensagem. Pode ser que eu demore, por exemplo, outro dia eu respondi uma mensagem de 2019, mas é porque passou despercebido. Mas quando é aluno, assim, pessoas que estão ainda no meio na universidade, tentando caminhar ali para o mercado de trabalho, eu costumo responder rápido, porque eu sei o quanto angustiante é esse cenário ali das incertezas. Então, pode ser pelo e-mail, pode ser pelo LinkedIn, só não vou passar no WhatsApp, porque, sei lá, né, vai que... Mas é por e-mail e por LinkedIn, sem estresse nenhum, pode mandar e eu respondo com o maior prazer. Até porque hoje eu estava conversando com uma amiga sobre ciência de dados, ela falou, me fala qual que é a característica que você considera mais importante. Aí, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a empatia. Aí você fala, nossa, uma empatia? É empatia, porque lembra que do outro lado vai estar o João, que nunca viu um modelo, nunca usou na vida aquilo. E você precisa se conectar com aquele cara, conversar com aquela pessoa. Então, essa habilidade é muito importante. Então, amiguinhos, aqueles que estão bitolados ali na faculdade, querendo tirar nota 10 sempre, dá uma puxadinha de freio de mão, assim, já garantiu essa nota para fazer o mestrado, ali, eu sei que muitos gostam de seguir essa carreira, vai pra festa, vai encher a cara, vai conviver com a sua turma, com a turma que você entrou, com a sua república, ou se você mora na universidade, convive com aquela turma, ganha essa vivência, porque o primeiro momento isso é muito importante.